Queridos alunos, em meio às várias dificuldades que todos encontramos para enfrentar esse momento desafiante que a vida nos impõe, iniciamos o segundo semestre letivo do ano de 2020, embora já estejamos no ano de 2021. Infelizmente, como na maior parte do semestre passado, nosso contato será apenas virtual, mas com a possibilidade da vacina, já vislumbramos um futuro diferente do que o nosso presente nos permite. De qualquer forma, peço a todos que se empenhem ao máximo para que nosso trabalho seja mais produtivo e estimulante nessas circunstâncias. Da minha parte, farei o possível, mas preciso contar com o auxílio de vocês, que são uma das principais razões do meu trabalho. Que o momento pelo qual passa o planeta nos faça refletir sobre nossas atitudes e sentimentos perante a vida. Lembrem-se sempre que sozinhos caminhamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Vamos trabalhar, turma! Iniciaremos nossas atividades tratando da unidade 3 da apostila de Química Orgânica Teórica. Essa unidade trata das principais funções orgânicas. A unidade 3, que trata das principais funções orgânicas, como já foi dito, é dividida em vários tópicos, sendo que o primeiro apresenta os hidrocarbonetos. Dentro desse tópico, trataremos dos alcanos, alcenos ou alquenos, alcinos ou alquinos, cicloalcanos e aromáticos. Por definição, hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados somente por carbono e hidrogênio. Dentro dessa classe de compostos, temos alcanos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que possuem somente ligações simples, ou seja, são hidrocarbonetos alifáticos saturados. Temos os alcenos, que são hidrocarbonetos alifáticos, onde ocorre a presença de uma ou mais ligações duplas. Temos os alcinos, que são hidrocarbonetos alifáticos que possuem ligações triplas. Cicloalcanos, hidrocarbonetos cíclicos saturados, ou seja, que só possuem ligações simples. Cicloalcenos, que são hidrocarbonetos cíclicos que contêm ligações duplas. E os aromáticos, que são hidrocarbonetos cíclicos que possuem um anel benzênico. Nesse slide, teremos alguns exemplos de hidrocarbonetos. Nessa primeira figura, temos hidrocarbonetos aromáticos, com um anel benzênico, que é o próprio benzeno, 2 anéis, o naftaleno, 3 anéis, o antraceno e o fenantreno, com 4 anéis, o pireno, com 5 anéis, o berileno e com 6 anéis, o coroneno. Na figura da direita, temos alguns hidrocarbonetos da classe dos alcanos, com 1 a 10 carbonos. Com 1 carbono, temos o metano, com 2, o etano, com 3, o propano, com 4, o butano, com 5, o pentano, com 6, o hexano, 7, heptano, 8, o octano, 9, o nonano e com 10, o decano. Na figura da esquerda, temos alguns alcanos, o eteno, que é um alceno, o etino, que é um alcino, o ciclobutano e o ciclohexano, que são cicloalcanos, e o benzeno, que é um hidrocarboneto aromático. Nesse slide, apresentaremos alguns hidrocarbonetos presentes no petróleo. Hidrocarbonetos parafílicos, onde se tem uma alta concentração de alcanos. Hidrocarbonetos naftênicos, onde se tem uma alta concentração de cicloalcanos. Hidrocarbonetos aromáticos,
onde se tem uma alta concentração de hidrocarbonetos aromáticos, e hidrocarbonetos asfálticos, onde se tem uma alta concentração de hidrocarbonetos de massa molecular bastante elevada. A fórmula geral de um hidrocarboneto estabelece a relação entre o número de átomos de carbono e de hidrogênio da estrutura considerada. No caso dos alcanos, para cada N átomos de carbono, teremos 2N mais 2 átomos de hidrogênio. Para os alcenos e cicloalcanos, o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono. Para os alcinos e cicloalcenos, para cada N átomos de carbono, teremos 2N menos 2 átomos de hidrogênio. No caso dos aromáticos, não há uma relação fixa entre o número de átomos de carbono e hidrogênio. Considerando os alcanos, que possuem fórmula geral CnH2n mais 2, se retirarmos 2 hidrogênios, teremos os alcenos. Por quê? Para fazer uma ligação π, é necessário retirar 2 hidrogênios. O mesmo acontece com os cicloalcanos, uma vez que para fechar um ciclo também é necessário retirar 2 hidrogênios. Assim, partindo de um alcano, é possível deduzir a fórmula geral de qualquer hidrocarboneto, desde que não seja aromático. Para construir a nomenclatura de um hidrocarboneto, é preciso ter em mente que a mesma é formada por 3 partes: um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo indica o número de átomos de carbono da cadeia carbônica. O infixo indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono da cadeia carbônica. E pode ser an se houver somente ligações simples, en quando houver duplas e in quando houver triplas. E o sufixo indica a função orgânica do composto considerado. Para o caso de hidrocarbonetos, o sufixo é O. Temos aqui uma tabela com vários hidrocarbonetos. Para representar os alcanos, temos o propano. O prefixo prop indica que há 3 carbonos na cadeia. O infixo an, que há somente ligações simples. E O, que se trata de um hidrocarboneto. O alceno aqui representado é o but-1-eno. But, porque há 4 carbonos na cadeia carbônica. 1-en, porque do carbono 1 ocorre uma dupla. E O, porque é um hidrocarboneto. O alcino aqui representado é o pente-2-ino. Pente, porque há 5 carbonos na cadeia carbônica. 2-in, porque no carbono 2 existe uma ligação tripla. E O, porque é um hidrocarboneto. Para representar os cicloalcanos, temos o ciclobutano. Ciclo, porque é um composto cíclico. But, porque possui 4 carbonos na cadeia. An, porque só há ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. O cicloalceno foi representado pelo ciclopenteno. Ciclo, porque possui cadeia cíclica. Pente, porque possui 5 carbonos nessa cadeia. En, porque há uma ligação dupla. E O, porque é um hidrocarboneto. O último exemplo é de um aromático, chamado metilbenzeno. Metil, porque possui esse radical ligado ao anel do benzeno. Nas moléculas dos hidrocarbonetos, os átomos se unem por meio de ligações covalentes. As ligações entre os átomos de carbono serão sempre apolares,
ao passo que as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio serão ligeiramente polares, uma vez que esses átomos diferem muito pouco em eletronegatividade. A simetria das ligações nesses compostos faz com que as fracas polaridades dessas ligações tendam a anular-se mutuamente. Consequentemente, os hidrocarbonetos se comportam como moléculas apolares. As forças que mantêm unidas as moléculas apolares, os dipolos induzidos, são fracas e atuam apenas nas superfícies das moléculas vizinhas. Assim, espera-se que quanto maior for a molécula, maior será sua área superficial e, consequentemente, mais intensas serão as forças intermoleculares. Uma vez que as interações intermoleculares são fracas, as temperaturas de fusão e ebulição são geralmente baixas. Todavia, à medida que aumenta o número de átomos de carbono, maiores esses valores serão. Isso porque as forças intermoleculares são tanto mais fortes quanto maiores forem as moléculas. A princípio, hidrocarbonetos de cadeia ramificada têm menor temperatura de ebulição do que os de cadeia normal, considerando-se massas moleculares iguais. Quanto maior o número de ramificações, tanto menor será a temperatura de ebulição. Com a inserção de cadeias laterais, que são as ramificações, a molécula tende a aproximar-se da forma esférica, o que produz diminuição de sua área superficial relativa. Consequentemente, ocorre o enfraquecimento das interações intermoleculares, logo, diminuição da temperatura de ebulição. À esquerda desse slide, temos uma figura com as estruturas do propano, do butano e do pentano, respectivamente com 3, 4 e 5 carbonos. O propano tem temperatura de ebulição igual a menos 42 graus Celsius, o butano 0 graus Celsius e o pentano 36 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de ebulição cresce do propano para o pentano, à medida que se aumenta o número de carbonos da cadeia. Na direita do slide, temos o butano e o isobutano. O primeiro, que é o butano, tem temperatura de ebulição 0 graus Celsius, como já foi mencionado. E o segundo, o isobutano, ou metilpropano, tem temperatura de ebulição menos 12 graus Celsius. Com esse exemplo, confirma-se que a presença de uma ramificação reduz a força da interação e, consequentemente, a temperatura de ebulição. Considerando os alcanos, alcenos e alcinos, todos os hidrocarbonetos que possuem até 4 carbonos são gasosos. A partir de 5 carbonos, alcanos, alcenos e alcinos são líquidos. Porém, com 18 carbonos, alcanos tornam-se sólidos. Com 17 carbonos, alcenos são sólidos. E com 15 carbonos, os alcinos já se encontram no estado sólido. Esse fato sugere que a interação intermolecular nos alcinos é mais intensa que nos alcenos, que é mais intensa que nos alcanos. Isso ocorre porque os elétrons das ligações π, presentes nas duplas e triplas, têm maior liberdade de movimento que os elétrons das ligações sigma. Desse modo, os momentos dipolares gerados nessas moléculas são mais intensos do que nos alcanos. Portanto, os alcinos têm maior polarizabilidade que os alcenos, e esses maior que nos alcanos. A consequência disso é que as interações ficam mais intensas nos alcinos.
e, por tabela, suas temperaturas de ebulição também ficam mais altas. Todavia, cabe ressaltar que essas diferenças só são consideráveis quando os hidrocarbonetos a que se refere possuem o mesmo número de carbonos. Nessa figura, vemos as estruturas dos hidrocarbonetos etino, eteno e etano, representadas através de seus orbitais. Pode-se perceber que a densidade eletrônica entre os átomos de carbono aumenta do etano para o etino, o que é causado pela presença dos elétrons π das ligações dupla e tripla. A cor vermelha significa maior densidade eletrônica. Essas imagens reforçam, portanto, o fato de que a intensidade das interações é maior, indo dos alcanos para os alcinos, desde que o número de carbonos seja o mesmo. Como sabemos, a água é um solvente muito polar. E como os hidrocarbonetos são apolares, são insolúveis em água. Falando de um outro modo, podemos dizer que para a água não compensa romper suas fortes interações para realizar interações fracas com os hidrocarbonetos. Por outro lado, os hidrocarbonetos tendem a ser solúveis em solventes apolares e pouco polares, uma vez que são semelhantes em termos de polaridade, o que favorece a dissolução. A densidade dos hidrocarbonetos aumenta com o aumento da massa molar, chegando ao limite de 0,8 gramas por mililitro. Portanto, todos os hidrocarbonetos são menos densos que a água, que tem densidade 1,0 gramas por mililitro, e, portanto, flutuam na mesma. Os hidrocarbonetos de cadeia aberta, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos foram denominados alifáticos. Esse termo deriva do grego aleifatos, que significa gordura, no sentido de lembrar sua natureza gordurosa. Nesse slide, vamos tratar das fontes e aplicações de alguns hidrocarbonetos de grande relevância. A parafina é utilizada na fabricação de velas e é uma mistura de alcanos de massa molar elevada. O etino, também conhecido como acetileno, é o alcino mais importante e, apesar de não ser encontrado na natureza, pode ser facilmente produzido por meio do carvão, do calcário e da água. Ele é usado, dentre outras coisas, como combustível de maçaricos de oxiacetileno. O ciclopropano é usado como anestésico. Os alcadienos mais importantes são os terpenos derivados do isopreno, encontrados em óleos de essências extraídos de vegetais e frutas com cheiro agradável. Um exemplo é o beta-caroteno, responsável pela cor laranja avermelhada das cenouras. Na natureza, o eteno é produzido por diversas frutas, sendo responsável por seu amadurecimento. É por isso que um gacho de bananas verdes, colocado em um recipiente fechado ou embrulhado em um jornal, amadurece mais rápido. É como se aprisionássemos o gás eteno, que favorece o amadurecimento. O principal alcano utilizado é o metano, também chamado de gás natural, gás dos pântanos, biogás ou gasolixo. Ele pode ser obtido também do lixo pela decomposição anaeróbica de material orgânico. O eteno dá origem a um polímero muito usado no nosso cotidiano, chamado polietileno. Esse polímero, além de ser de baixo custo, tem alta resistência à umidade
e ao ataque de substâncias químicas. Alguns materiais feitos de polietileno estão representados na figura. Os cicloalcanos estão presentes no petróleo. O ciclohexano, por exemplo, é um solvente e removedor de tintas. O benzeno, hidrocarboneto aromático, é encontrado no alcatrão da hulha, um carvão mineral que resulta da fossilização da madeira. O petróleo é uma mistura muito complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos. O petróleo de base naftênica é a principal fonte de cicloalcanos. Os biocombustíveis apresentam cicloalcenos na sua composição, sendo que esses hidrocarbonetos são geralmente encontrados no petróleo, solventes, biocombustíveis, ceras, gás natural e óleos. O isopreno é um alcadieno que se une para formar o poliisopreno, principal constituinte da borracha, usada para fabricar inúmeros produtos, como os apresentados nesta figura. Nos isqueiros descartáveis, o combustível é o butano, assim como nos cilindros de gás doméstico, também conhecido como GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Todavia, os principais constituintes do GLP são o propano, butano, propeno e buteno. Na próxima videoaula, prosseguiremos com os estudos referentes aos hidrocarbonetos e trataremos de suas principais reações químicas. Até a próxima!